Olá! Na aula de hoje a gente vai conversar sobre análise sintática preditiva. Os analisadores top-down que a gente estudou até agora, eles têm um problema. Quando na gramática a gente tem várias alternativas, ele vai tentando expandir aquelas alternativas até encontrar o símbolo que está na entrada, né? Qual é o problema disso? Se a gente tem muitas alternativas e essas expandem para muitas coisas, né? Essas alternativas que a gente expande e acaba não reconhecendo nada, elas acabam consumindo muito tempo do meu parser. A solução para isso é implementar um parser preditivo. A ideia do parser preditivo é que eu sei, eu calculo antes quais são os primeiros símbolos que são reconhecidos por cada uma das alternativas. Uma vez que eu sei quais são os símbolos que são reconhecidos por essas alternativas, baseado no símbolo que está na entrada, no token que está vindo da análise léxica, eu posso escolher a alternativa correta para expandir e não expandir essas outras que não vão reconhecer nada. Vamos dar uma olhada nisso. Então, considerem aqui esse exemplo, né? Esse exemplo aqui é a primeira regra da minha gramática, essa regra A, e ela tem várias alternativas, né? Cada uma desses não terminais aqui, ele vai reconhecendo uma letrinha. Bzão reconhece Bzinho, Czinho reconhece Czinho, etc., até que o Zzão aí reconhece o Zzinho. O que acontece, então, se eu tiver na minha entrada esse Z minúsculo, né? Quando eu chamar essa regra aqui, ele vai tentar expandir o B não vai conseguir reconhecer nada, vai voltar, daí eu vou expandir o C, vou expandir o D, e eu tenho que expandir todas essas regras até eu conseguir expandir o meu Z, que vai reconhecer a minha entrada. Né? Isso aí pode acabar com... Claro, esse é um exemplo aqui bem simples, mas só para entender o problema, né? E o que pode acontecer, isso aí vai tornar o meu parser mais lento. Para evitar o problema do retrocesso, a gente usa então uma análise preditiva. A gente estava estudando o analisador descendente recursivo, né? Então agora a gente poderia usar então uma análise recursiva preditiva. Por que ela é preditiva? A análise é preditiva porque de acordo com o próximo token, né, o token que está vindo lá da análise léxica, o parser já sabe automaticamente qual regra ele deve expandir ou qual alternativa ele deve expandir. Então, por isso que ele é dito preditivo. Ele só precisa olhar o próximo símbolo que está na entrada lá, que está vindo da análise léxica, e ele já sabe decidir automaticamente qual regra expandir. Para implementar um parser desses, lembrando, a gramática não pode ter recursão à esquerda e ela tem que também ter sido fatorada à esquerda. Lembrando também que a fatoração ela é bem importante. Por quê? Porque quando a gente fatora uma gramática, a gente não tem alternativas que começam com o mesmo símbolo. Né? Então, de acordo com o símbolo da entrada, o preditivo ele pode saber qual das alternativas expandir, porque não vai ter nenhum conflito entre essas alternativas. Bom, então o parser preditivo, se eu tenho na entrada lá um token A, né, e tenho uma regra desse tipo aqui, ele tem que saber então qual, automaticamente baseado nesse símbolo que está na entrada, nesse token que está na entrada, ele tem que saber automaticamente qual dessas regras aqui ele vai expandir. Então a gente precisa calcular quais são os primeiros símbolos que são reconhecidos por cada uma dessas alternativas, certo? Uma vez que a gente sabe isso, então a gente sabe qual regra expandir. Para fazer esse cálculo, a gente usa os conjuntos first e follow, né? Então, o conjunto first de uma alternativa alfa, né, contém todos os primeiros símbolos que são reconhecidos por essa alternativa alfa. Aqui nesse slide eu tenho um algoritmo para calcular esse conjunto first. Vocês podem olhar para a referência depois, mas o cálculo do conjunto first é bem simples. Eu vou tentar apresentar ele para vocês através de exemplos. Então vamos dar uma olhada aqui nessa gramática, né? Essa é uma gramática de comandos, né? Um comando pode ser condicional, iterativo, atribuição. Então condicional tem um if, iterativo tem repeat e while, e atribuição é uma atribuição. O conjunto first ele é sempre mais fácil de calcular de baixo para cima, certo? Então vamos olhar aqui, ó.
se eu quero calcular o conjunto first da regra atribuição, a regra atribuição é essa, né? Qual o primeiro símbolo que é reconhecido pela regra atribuição? Tá aqui, ó, é id. Então o conjunto first de atribuição tem apenas id. Se eu quero calcular então o conjunto first da regra iterativo, né? Iterativo, ó, uma alternativa começa com repeat e a outra alternativa começa com while. Dessa forma, o first do iterativo é o conjunto contendo while e repeat. Condicional, né? First condicional, olhando para o condicional, o primeiro símbolo que é reconhecido aqui é o token if, né? A palavra if. Então, o conjunto first de condicional contém apenas a palavra if. Agora, notem aqui, ó, o conjunto first de comando. Qual é o conjunto first comando, né? Ele tem, como eu tenho várias alternativas aqui, o conjunto first do comando, ele tem que ser os primeiros símbolos reconhecidos por isso e por isso, né? Então, notem que o conjunto first de comando, ele contém todos os outros ali. Ele tem o if, o while, o repeat e o id. Então, como é que ficaria o parser preditivo, né, para a regra comando, né, que é a primeira? A gente implementaria assim, né? Notem que aqui eu tenho aquele problema, né, que eu poderia expandir essa regra, ou essa regra, ou essa regra de acordo com a minha entrada. Mas eu sei que se tiver na entrada o if, né, eu sei que eu expando o condicional. Se tiver na entrada while ou repeat, eu expando o iterativo. E se na minha entrada tiver um id, eu vou expandir a atribuição. Então o parser ficaria mais ou menos assim, né? Como é que eu implementaria a regra comando, que é a primeira regra? Bom, se o token na entrada for if, então eu vou simplesmente chamar a regra condicional. Se o token na entrada, o próximo token for while ou for repeat, então eu vou chamar iterativo. Se o próximo token for id, eu vou chamar atribuição. Então, notem que agora nessa função comando eu não tenho aquele backtracking, aquele retrocesso, né? Porque de acordo com o símbolo que está lá na entrada, eu já sei qual daquelas regras eu vou chamar. E é por isso, então, que o meu analisador é chamado de recursivo preditivo. Quer dizer, aqui não apareceu recursão, né? Mas aquelas regras elas poderiam ser recursivas conforme as regras da gramática. Somente o cálculo do conjunto first não resolve o problema de implementar um parser preditivo. Vamos supor que eu tenho uma regra qualquer, azão, que uma das alternativas gera vazio. Bom, se a regra azão, essa regra aí não gera nenhum símbolo, como é que eu vou saber, olhando para o token que está lá na entrada, para o token que está vindo da análise léxica, que eu tenho que expandir esse azão gerando vazio, né? Então, quando uma regra A qualquer gera vazio, o símbolo que aparece na entrada é, na verdade, a gente chama de símbolo que segue a regra A. O que é o símbolo que segue a regra A? Bom, para saber quais são os símbolos que seguem uma regra, eu tenho que olhar para o lado direito da regra de produção e ver quais são os primeiros símbolos que aparecem logo depois que o A é consumido, certo? Esse conjunto de símbolos que segue uma regra, eu chamo de follow. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui. Bom, então olhem essa gramática. A primeira regra é o azão, né? O azão ele gera esse B e C ou o Dzinho. Notem que o Bzão ele gera Bzinho ou vazio e o Czão gera o Czinho. Então vamos supor que na minha entrada tem o Czinho, né? Para reconhecer esse Czinho, eu tenho que expandir o Bzão gerando vazio, e daí depois o Czão aqui gerando Czinho. Mas notem que se eu olhar para o Bzão, né? Qual é o conjunto first do Bzão? O first do Bzão, se eu for olhar aqui, vai ser o Bzinho e o vazio. Toda vez que eu tenho um first que contém vazio, na verdade eu vou saber que o Bzão gerou vazio toda vez que tiver na minha entrada
o símbolo que segue o Bzão, né? Porque se eu olhar aqui, logo depois, se eu olhar do lado direito da minha gramática, logo depois do Bzão ser reconhecido, o primeiro símbolo que aparece é o Czinho, né? Então o Czinho é o símbolo que segue o Bzão. E daí, bom, daí eu sei então que o Bzão gerou vazio porque o Czinho apareceu na entrada. O cálculo do conjunto follow, vocês podem ver que o conjunto follow ele não é tão intuitivo quanto o conjunto first. Ele é um pouquinho mais difícil de calcular. Bom, mas de qualquer forma, para calcular o conjunto follow são somente 3 regras, né? Então é fácil de fazer. Se S é o primeiro símbolo da minha gramática, então o follow do S sempre contém o dólar. O dólar eu estou usando aqui para representar final de arquivo, certo? Por que isso? Bom, a gente sabe se essa é a primeira regra da minha gramática e ela consome todo o meu programa, né? Qual é o primeiro símbolo que aparece depois de eu ter consumido todo o meu programa? Vai ser final de arquivo. Então essa primeira regra de cálculo do follow me diz que a primeira regra da gramática sempre tem que conter final de arquivo dentro do follow, certo? Agora vamos olhar as outras regras aqui. Se eu estou calculando o conjunto follow de x e x aparece no lado direito da minha gramática dessa forma, bom, então obviamente o follow do meu x ele tem que conter o first desse beta que está na frente, certo? Porque obviamente os primeiros símbolos que vão aparecer depois desse x são os primeiros símbolos que estiverem em beta. Bom, essa é a segunda regra, né? Então, se eu tenho se eu estou calculando o follow de uma regra x qualquer e ela aparece no lado direito da minha regra de produção com algo na minha frente, né? O follow de x vai ser o first dessa coisa que tem na frente. Agora, se eu estou calculando o follow do meu x, agora é a regra 3, né? Se eu estou calculando o follow do meu x e o x aparece no final, certo? Aqui no lado direito, ou o x aparece aqui no meio, e tem um beta na frente dele, mas esse beta gera vazio, né? Então, nesse caso, quando o beta gera vazio, o x estaria no final. Bom, dessa forma, se o x está no final, o follow de x tem que conter o follow da própria regra. Então, o follow desse x aqui, ele tem que conter o follow da regra A. Por que isso, né? Bom, o A é equivalente a esse lado direito. Obviamente, depois que o A for expandido e eu consumir tudo isso aqui, qual é o primeiro símbolo que vai aparecer? Vai ser o primeiro símbolo que apareça depois do A ser consumido, do Azão ser consumido, ou seja, o follow de A. Então, se o X está no final, o primeiro símbolo que vai aparecer na frente dele vai ser o símbolo que segue a minha regra Azão. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui completos de cálculo de first follow. Vamos calcular então o conjunto first dessa gramática. O conjunto first eu falei para vocês que é melhor calcular de cima para baixo, né? Então o first da regra comando, obviamente, contém somente o azinho. O first do selinha contém o ponto e vírgula e o vazio, correto? O vazio, então, é uma indicação que eu preciso do follow para saber que a regra selinha gerou vazio. O first de comandos, notem que aqui em comandos a primeira coisa que aparece é comando. Comando gera o azinho, né? O first de comandos, na verdade, então ele é o first de comando, que vai gerar também o azinho aqui no first de comandos. Vamos calcular o conjunto follow, então. Comandos é a primeira regra, então o follow de comandos tem que conter final de arquivo. Selinha. Quero calcular o follow de selinha. Selinha, onde aparece no lado direito? Selinha aparece no lado direito aqui. Se selinha aparece no final, então o follow de selinha tem que conter o follow de comandos. Então o follow de selinha contém o follow de comandos, que é final de arquivo. Agora eu quero calcular o follow de comando, né? Que é a última regra, né? Comando aparece somente aqui.
A gente viu que quando o comando aparece do lado direito, quando uma regra aparece do lado direito e tem uma outra regra na frente dela, então o follow de comando tem que ser o first do C'. O C' ele contém ponto e vírgula e vazio. Eu vou colocar somente o ponto e vírgula, porque no follow, o follow nunca contém o vazio, certo? Agora a gente está calculando o follow de comando, mas o C' que está na frente dele, o C' pode gerar vazio, né? Dessa forma o comando ficaria aqui no final, quando uma regra está no final, o follow dela é o follow da própria regra que está gerando ela, né? Então o follow de comando também tem que conter o follow de comandos, que é final de arquivo. Vamos dar uma olhada nessa gramática aqui, que é um pouco mais complicada, né? Vou fazer primeiro o first de baixo para cima aqui. Então, o first de F, notem que os primeiros símbolos são menos I e D. Esse é o first de F. First de T', os primeiros símbolos são multiplicação e vazio. Então, o first de T' tem multiplicação e vazio. O first de T, né? O first de T, ele tem que ser o first do F, porque é a primeira coisa que aparece aqui. O first do F contém menos I e D, então o first do meu T também vai ter menos I e D. First de E', os primeiros símbolos que aparecem é mais e vazio, então o first de E' é mais e vazio. First do E, a primeira coisa que eu tenho aqui é esse T, né? Então o first do E tem que ser o first do T. O first do T tinha menos I e D, então o first do E vai conter menos I e D. Vamos calcular o conjunto follow dessa regra. A primeira regra é o Ezão. Se é o Ezão, o follow da primeira regra sempre contém final de arquivo, né? Agora eu quero calcular o follow do E'. Onde é que o E' aparece? O E' aparece no lado direito aqui assim, certo? Então, como o E' aparece no final, o follow do E' tem que conter o follow do E, da própria regra. Então, o follow do E continha final de arquivo, o follow do Ezinha também contém final de arquivo. Notem que o Ezinho, o E', ele aparece aqui no final, certo? Então, aqui tá... Eu teria que, o follow do E' teria que ter o follow da própria regra. Mas a própria regra é E', então fechou, né? Sempre que eu tenho esse caso de que eu tenho uma regra no final e seria o follow da própria regra, eu não tenho o que fazer, então eu fecho o meu conjunto. O follow do T, onde é que aparece o T? O T aparece aqui no lado direito, né? Se o T aparece aqui, então, obviamente, o follow do meu T ele tem que conter o first do que está na frente, o first do E'. O first do E' tinha o mais, né? Então o follow do T ele tem que ter um mais. Notem que esse E' aqui que está na frente ele gera vazio, então o T ficaria no final. Dessa forma o follow de T ele deveria conter também o follow do Ezão, ou seja, final de arquivo. O T ele também aparece aqui, mas ele aparece na mesma posição, né? Ele aparece coelhinha na frente, então já fechou o meu conjunto. Agora eu tenho o T', né? Onde o T' aparece do lado direito, o T' aparece do lado direito aqui. Então o follow do T' tem que conter o follow do meu T. Então o follow do T tinha mais e final de arquivo, o follow do T' contém mais e final de arquivo. O T' ele aparece aqui também, mas daí o follow do T' é o próprio follow do T', então fechou. A regra F, então, onde é que ela aparece? A regra F, ela aparece aqui. Então, o follow do meu F tem que conter o first do T'. O first do T', olhando aqui, continha a multiplicação. Então, a multiplicação, ó, ela está aqui no follow do meu F.
Agora, o T', ele pode gerar vazio, então o F ficaria no final, o follow do F seria, então, o mesmo follow do T, né? Então, o follow do T tinha mais em final de arquivo, eu coloco também mais em final de arquivo no follow do meu F. O F, ele aparece também aqui, que não vai dar nenhum... Não. Isso, o F também aparece aqui, que não vai dar nenhum símbolo a mais, e o F aparece aqui, follow de F é o follow de F, então fechou o meu conjunto. Vocês devem ter notado então que o cálculo do conjunto follow ele não é tão simples quanto o cálculo do conjunto first, né? Eu não sei se vocês conseguiram entender bem essa riscalhada que eu fiz aí, mas para ajudar vocês eu coloquei aqui nos últimos slides uma explicação mais detalhada do cálculo do conjunto first e do conjunto follow desse último exemplo. Mas, apesar de ser mais complicado o cálculo do conjunto follow, são apenas 3 regras, né? Na verdade, se a gente olhar bem, é apenas 2 regras, porque a primeira simplesmente diz que o follow da primeira regra da gramática contém final de arquivo. Então a gente tem apenas 2 regras além dessa, né? Vamos dar uma revisada aqui rápida. Então, se eu estou calculando o follow de x, certo? E o x aparece do lado direito de uma regra de produção e tem algo na frente do meu x, então o follow desse x vai ser o first do que tem na frente, o first desse beta aí, né? Porque os primeiros símbolos que vão aparecer logo após ao x, os símbolos que seguem o x, são os primeiros que aparecem em beta. Agora, se eu estiver calculando o conjunto follow do x, né? Follow do x e o x aparece do lado direito no final, ou o x aparece do lado direito e tem algo na frente que gera vazio. Daí, nesse caso, o x ficaria no fim, né? Daí, nesse caso, quando o x está no fim, o follow do x é o follow da própria regra, certo? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou colocar uns exercícios ali para vocês resolverem de first follow. Eu sei que é um pouco mais difícil isso aí, mas qualquer coisa a gente conversa agora no encontro síncrono. Até mais e um abraço.